A arquitetura renascentista foi desenvolvida durante o período do Renascimento Europeu, que teve início no século XIV e permaneceu até o século XVI. Esse novo estilo estava aliado dos modelos medievais e da arquitetura gótica. As principais características do período são retomada dos modelos clássicos, visão humanista e racionalista, uso da matemática e da geometria, busca da perfeição, preocupação com a proporção, busca da simetria e da ordem, estilo formal e individual, temas religiosos, mitológicos e da natureza, uso dos arcos, abóbadas, cúpulas e colunas, predomínio das linhas horizontais. A Basílica de São Pedro é uma igreja do estilo renascentista localizada na cidade do Vaticano, em Roma, a oeste do rio Tibre. Entre os anos 324 e 349, uma pequena basílica com o objetivo de honrar o túmulo do primeiro Papa, o apóstolo Pedro. Sua construção recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, nascido em 1444, em Urbino, na Itália, e falecido em 1514, em Roma, na Itália, arquiteto e pintor italiano. Em 1503, Bramante projetou a igreja de São Pedro, em Montorio, e a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que após sua morte teve o projeto original modificado por Michelangelo e Rafael. Michelangelo, nascido em 1475 em Caprese, na Itália, e falecido em 1564 em Roma, na Itália. Escultor, pintor, arquiteto e poeta, foi considerado o maior artista de seu tempo, conhecido como o Divino. São muitas obras importantes, como Pietà, Davi, a Sagrada Família e o teto da Capela Sistina, entre outras. Em 1552, iniciou a reconstrução da Catedral de São Pedro, mas só completou a sua enorme cúpula. Rafael Sanzio, nascido em 1493 em Urbino, na Itália, e falecido em 1520 em Roma, na Itália. Pintor e arquiteto, é considerado um dos maiores pintores do Renascimento. Em 1504, pinta sua principal obra, O Casamento da Virgem. Já em 1515, tornou-se o arquiteto oficial do Vaticano, assumindo assim a responsabilidade pela construção das obras na Basílica de São Pedro. Bernini, nascido em 1598 em Nápoles, na Itália, e falecido em 1680 em Roma, na Itália. Escultor e arquiteto, é considerado a maior expressão do Barroco. Suas principais obras são o Êxtase de Santa Teresa, a Polidafne, entre outras. O estilo arquitetônico de Bernini também influenciou no planejamento urbano da época. São de sua autoria as 284 colunas jônicas da Praça de São Pedro no Vaticano e o interior da Basílica. A Basílica de São Pedro é a maior igreja do cristianismo. Inicialmente, seria erguida sob a forma de uma cruz grega, porém, em 1514, teve seu projeto modificado para uma alongada cruz latina, possuindo 3 naves totalmente abobadadas, com pilares de apoio às abóbadas de berço. O espaço central é dominado tanto no interior como no exterior por uma das maiores cúpulas do mundo. A entrada é feita através de um átrio que se estende por toda a frente do edifício, uma maravilha arquitetônica para a época, pois do nível do solo ao topo são 133,3 metros de altura, e seu diâmetro externo é de 41 metros e seu diâmetro interno é de 41 metros e meio. Do lado de fora da basílica, foi projetado a grande praça cercada por 2 colunatas semicirculares cobertas, apoiadas em fileiras de 4 colunas sobre a arcada. As arcadas foram planejadas flanqueando o imenso espaço oval, como se fossem os braços maternais da igreja, acolhendo os peregrinos da Basílica de São Pedro. É através da Praça de São Pedro que a Basílica é abordada, onde se destacam 2 estátuas de 5,55 metros de altura dos apóstolos do século I, Pedro e Paulo. Possui área de 23 mil metros quadrados e é capaz de receber mais de 60 mil devotos. Inicialmente projetada por Bramante, a cúpula apresentava uma concepção conservadora. Com uma forma hemisférica, a mesma seria formada por 4 grandes arcos, com 46 metros de altura e 26 metros de vão, e suportada por 4 grandes pilares, os quais estão presentes até os dias de hoje no centro dos mesmos pilares, porém reforçados, adornado com 340 estátuas de santos, mártires e anjos. Tempos depois, a cúpula apresentava fissuras e desgastes que, neste momento, questionavam a segurança da mesma. Com o auxílio da literatura da época e com os experimentos, como o uso das formas catenárias, conseguiu determinar os esforços horizontais gerados pela cúpula e, segundo estes estudos, ele garantiu a segurança da estrutura. Desta forma, neste momento, em 1742, o primeiro cálculo estrutural havia sido executado.
A cúpula é construída por duas camadas, a externa revestida por telhas metálicas e a interna completamente ornamentada, quando vista de dentro da igreja. Entre as duas camadas existem um vazio e é justamente por esse vão que é possível chegar ao topo da lanterna de São Pedro.